Obrigada eu pelo convite. Então, antes de tudo, queria especificar, eu não sou coordenadora, já fui coordenadora do núcleo, já não sou, integro esse núcleo. Minha especialização é sobre a relação entre a crise ecológica e a crise social e as desigualdades sociais, numa perspectiva de justiça ambiental. Então, eu tenho muito prazer em contribuir neste debate, porque, como o Álvaro estava mencionando, eu faço parte desta plataforma do Green New Deal for Europe, que é um novo Pacto Verde para a Europa, que surgiu ao longo do último ano por iniciativa da DiEM25, que é uma organização, um partido, aliás, europeu, pela democratização da política europeia e da política econômica europeia. Uma organização da qual eu não faço parte, mas eu faço parte de grupo de investigadores e investigadoras engajados, digamos assim, que foram convidados para contribuir a um documento que chama-se Blueprint para a transição justa, e é um documento que vocês podem encontrar online, e que tem um conjunto de propostas políticas, de políticas públicas para enfrentar o conjunto da crise ecológica e econômica e política, a crise da democracia europeia, que é devido à centralização das decisões, a lógicas de financiarização e privatização, enfim, em seguida de décadas de neoliberalismo, que tem, de facto condiciona as possibilidades de saída, seja da crise ecológica que da crise econômica. Portanto, pronto, agora em 5 minutos não vou poder falar de todas as implicações, vou me focar em como a pandemia tem, em como esse plano, esse novo Pacto Verde para a Europa tem sido reformulado de modo a responder à pandemia. O documento estava pronto quando estava prestes a ser lançado publicamente, já tinha sido inicialmente lançado quando iniciou a pandemia, e ficou claro que muitas das propostas que já continha, de facto, eram respostas aos problemas. Mas antes de ir para as respostas, deixe-me dizer brevemente quais é que foram, no nosso entendimento, os impactos, como o Álvaro pedia, os impactos da pandemia em termos de desigualdades sociais. Então, primeiro ponto, a política que foi adotada em quase todos os países mais afetados, a política de ficar em casa, né? Pronto, ficar em casa significou não foi igual para toda a gente, pois nem todos tinham casa, a Europa tem uma população de sem-abrigos, tem uma população de refugiados que enfrentaram grandes dificuldades com esta política, mais além, tem claramente uma grande diferenciação de condições habitacionais entre as pessoas que fizeram com que ficar em casa tivesse implicações diferentes. E, como foi muito bem salientado pelo movimento feminista, o movimento de Ni Una Menos, também na Itália, mas também em outros países europeus, houve problemas de agravio da violência doméstica, em que mulheres e pessoas trans e pessoas
que já estavam ameaçadas com violência doméstica tiveram que ficar nas mãos, digamos assim, dos seus próprios violadores. Então, estas foram, quer dizer, desigualdades na questão, no primeiro ponto. Depois, como já foi mencionado, houve a questão da perda de vencimentos, que afetou principalmente os trabalhadores e as trabalhadoras dos setores mais precários, dos menos reconhecidos, dos que mais precisavam de trabalhar digamos, no espaço público, que não tinham condições para continuar as próprias atividades em rede, e então também isto do trabalho digital, da digitalização do trabalho, tem afetado as pessoas de maneira diferenciada, porque nem todos puderam ter acesso a este recurso. Terceiro, o agravio da carga de cuidado, que claramente isto tem dois aspectos, é o cuidado, o trabalho de cuidado pago, que é o trabalho do pessoal da saúde, que foi, de facto, subiu um impacto tremendo com a pandemia, foram muitas vidas que foram perdidas por causa da falta dos cortes no financiamento público aos sistemas de saúde nas passadas décadas. Então, isto tornou-se um agravio insustentável de trabalho para o pessoal da saúde. Mas também tem o trabalho de cuidado que não é pago, que é o trabalho de cuidado que é desenvolvido em casa, no nível doméstico, no nível das comunidades, que é um trabalho, em larga maioria, desenvolvido por mulheres, que ainda está nas costas das mulheres, e que também, com esta política do ficar em casa e com a falta de lugares também nos cuidados de saúde, as mulheres tiveram que tomar em conta também o cuidado das pessoas doentes e mais do que isso, o cuidado das crianças, por exemplo, que com o fechamento das escolas ficaram em casa. Então, pronto, houve um enorme aumento da carga de cuidado. Quarto ponto é o sacrifício de todas as categorias de trabalhadores considerados essenciais, ou seja, aqueles trabalhadores e trabalhadoras que foram forçados a continuar trabalhando nas fábricas, nas empresas, que não são somente os trabalhadores do setor da saúde, mas também da produção industrial, que foram considerados essenciais ao fim de permitir ou de arginar a falta de crescimento econômico a nível nacional, e que foram de facto sacrificados para tal. Afinal, todos estes 4 pontos apontam para a pandemia ter evidenciado esta guerra que é uma guerra de facto do capital contra a vida, que é uma guerra que ficou muito evidente como este sistema econômico em que nós vivemos é um sistema de produção de morte que agiu de facto contra a produção e a reprodução da vida. Pronto, eu acho que os meus 5 minutos já acabaram, mas posso voltar depois na discussão para vos explicar do que é que se trata quando se fala do Green New Deal para a Europa. Antes de dar a palavra às primeiras pessoas que vão fazer comentários em termos específicos, talvez nos pudesse dizer se este projeto de um Green New Deal para a Europa já foi pensado como sendo um projeto global, para, digamos, nível mundial, e é um projeto europeu
que é assumido pelas instituições europeias, mas se calhar é assumido como um projeto menos ambicioso que aquele que vocês propõem, onde é que estamos? Certo, certo. Então, muito brevemente, desculpa, muito brevemente, o Green New Deal for Europe é, digamos, o Pacto Verde alternativo ao Pacto Verde da Comissão Europeia, né? Então, a Comissão Europeia tem este Pacto Verde que é completamente neoliberista de greening, de greenwashing da economia, que está assente em princípios de investimentos privados e de crescimento econômico com base na economia verde. O nosso plano é alternativo, está focado no princípio da justiça ambiental, que é a ligação entre o combate às desigualdades sociais e o combate à crise ecológica, e como as duas coisas estão interligadas, e está vinculado à rejeição do crescimento econômico a qualquer custo, enquanto objetivo primário das políticas econômicas. Nós não precisamos mesmo do crescimento econômico. O que precisamos é uma redistribuição do acesso aos recursos e políticas públicas de combate às desigualdades. E tem uma vertente, está focado na Europa, mas com vista a compensar para o impacto que a economia europeia teve na crise ecológica ao nível global. Então, porque o princípio da justiça ambiental tem também uma dimensão geográfica, digamos, de desigualdades entre os países ricos e os países pobres, entre os centros e as periferias, e, portanto, a atenção especial do plano é a que essas políticas não vão adicionar, não vão impactar outros países, outras regiões do mundo com os custos, digamos, externalizando os custos desta conversão verde da economia europeia. Como isso vai ser feito, não tem muitas dimensões, mas pronto, o princípio é isso. Vai ser feito, como é que